Barnabé era gente como a gente. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Você deve ter visto o primeiro vídeo de Abraão aqui no nosso canal Gente Como a Gente. E agora eu quero considerar um grande homem do Novo Testamento. Um homem às vezes muito conhecido, mas às vezes nem sempre compreendido, que foi Barnabé. Que Deus não desiste de você apesar de você. Barnabé foi um grande homem de Deus e tem muito a ver com missão. E eu quero considerar esse personagem bíblico porque ele mostra a maneira como Deus, como a igreja, cuida de nós, como Deus não desiste de nós apesar de nós. É por isso que eu quero ler um trecho da Escritura Sagrada que está lá em Atos capítulo 4, verso 32, que vai dizer assim: da multidão dos que creram era um coração e alma. Acho lindo isso. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. A igreja não era só o lugar da arrecadação, mas da distribuição. Então, José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. É interessante esse texto porque Barnabé vai ser chamado aqui filho da consolação. E Barnabé vai ser um grande homem de Deus, aqueles homens que sempre estão na igreja cuidando das pessoas, interessados por elas. E quando Barnabé ele está ali na comunidade apostólica e tem um problema num lugar chamado Antioquia, porque estava acontecendo uma coisa muito estranha. Gentios, pessoas fora da comunidade judaica estavam se convertendo, crendo em Cristo Jesus. E aí a comunidade apostólica que estava em Jerusalém chama Barnabé e falou: Barnabé, vai lá conhecer e ver o que está acontecendo lá, esse negócio muito estranho. E Barnabé vai para Antioquia, no capítulo 11 de Atos. E quando ele chega, ele fica maravilhado porque ele vê a graça de Deus. E quando ele vê a graça de Deus, fala assim: olha, eu preciso cuidar desse povo. Então ele vai atrás de Saulo, que depois viria a ser Paulo. Então quando ele vai atrás de Paulo, porque Paulo tinha se convertido no capítulo 9 de Atos, mas quando ele se apresentou aos apóstolos, os apóstolos ficaram com medo e mandaram ele de volta para casa, lá em Tarso. Então, quando agora Barnabé vê que ele precisa cuidar daquele povo em Antioquia, ele vai até Tarso, chama Paulo, fala assim: Paulo, vamos comigo que a gente tem uma missão agora. E aí no capítulo 11, no capítulo 12, essa igreja começa a expandir, começa a crescer no pastoreio de Barnabé e de Paulo. Nesse início, o nome de Barnabé sempre vinha primeiro, porque ele que pastoreava, ele que conduzia as coisas. E essa igreja ela cresce de tal forma e ela é tão incrível na sociedade que a cidade chamava as pessoas do caminho, aqueles que haviam crido em Jesus, chamavam pela primeira vez de cristãos. Pela primeira vez e que se tem esse nome identificando as pessoas que creem em Cristo Jesus de cristãos, ou seja, de pequenos cristos. De tal forma como as pessoas viviam, porque as pessoas falavam de Cristo, mas a igreja, a cidade via Cristo na vida das pessoas. No capítulo 13 de Atos, a igreja está reunida, orando, e o Espírito de Deus chama Barnabé e Paulo para formarem agora a primeira viagem missionária. E eles vão para a primeira viagem missionária, levam junto João Marcos, mas João Marcos ele fica com medo no meio do caminho, volta embora. E a primeira viagem missionária é incrível, várias igrejas sendo plantadas, o Espírito de Deus agindo na vida de Barnabé e de Paulo. Quando vai começar a segunda viagem missionária, logo depois ali do capítulo 15 de Atos, tem um problema entre
Barnabé e Paulo porque Barnabé quer levar João Marcos. Mas Paulo fala assim, não quero levar João Marcos porque ele desistiu no meio do caminho da outra vez, eu não quero que desista novamente. E aí há um problema entre Barnabé e Paulo. Paulo vai chamar Silas e vai começar a segunda viagem missionária, e Barnabé vai junto com João Marcos. E é interessante essa questão porque Barnabé não desiste de João Marcos, apesar das falhas de João Marcos, da mesma forma como Barnabé não desistiu de Paulo, apesar das falhas de Paulo. E Paulo vai ser o grande teólogo do Novo Testamento, mas João Marcos, esse que havia desistido na primeira viagem, que foi abraçado por Barnabé, vai ser aquele que vai escrever o Evangelho de Marcos. Talvez dos evangelhos, dos 4 evangelhos, o mais missional. Por isso que é interessante isso, porque tanto Paulo, o grande teólogo da missão, quanto Marcos, que escreveu o grande evangelho missionário, foram abraçados por Barnabé. É interessante isso, por isso que a igreja é um lugar diaconal, pois é o lugar dos Barnabés, onde os que foram abandonados são abraçados e cuidados. Deus não desiste de nós apesar de nós. A igreja toda é um Barnabé, onde aquelas pessoas que foram excluídas, foram abandonadas, foram rejeitadas, mas que são abraçadas por uma igreja diaconal, cuidadora, que ama, que ampara, que ensina e que manifesta as virtudes de Deus, manifesta a graça de Deus. É por isso que Barnabé é gente como a gente, um homem de Deus, um homem incrível, né, que tem muito a ver com missão. Não que ele tenha sido o grande teólogo da missão ou o grande evangelista da missão, mas foi aquele que abraçou e que proporcionou uma transformação de vida, um ensino inicial para que Paulo fosse o Paulo, para que o João Marcos fosse o Marcos do Evangelho ali escrito por ele. É por isso que muitas vezes você tem grandes homens de Deus, mas que não são os protagonistas, são aqueles que estão nos bastidores, são aquelas pessoas que estão cuidando de gente que está fazendo, são aqueles que estão abraçando aqueles que foram rejeitados. É por isso que você ler a história de Barnabé é incrível, e por isso que missão não é só aquelas pessoas que vão à frente, que tem aquele protagonismo, aquela ousadia. Muitas vezes são aquelas pessoas que estão nos bastidores, cuidando, amparando, ensinando, conduzindo, aconselhando, tratando das feridas. Por isso, a história de Barnabé, para mim, é sensacional, incrível e muito motivante. Por isso, minha oração por mim e por você é que possamos conhecer mais Barnabés, para nós sermos cuidados, amparados. A graça de Deus tem sido muito preciosa na minha vida, e eu tenho conhecido muitos Barnabés ao longo da minha trajetória cristã. E bendito seja Deus por isso, porque se eu estou aqui hoje é porque tiveram homens e mulheres que cuidaram de mim nas minhas dificuldades, nas minhas dúvidas, nos meus erros, nas minhas falhas, mas eu fui sempre abraçado por homens e mulheres que me conduziram, que me mentorearam. E também não só orar para que nós tenhamos Barnabés, mas para que sejamos Barnabés, para que possamos olhar para o lado e ver pessoas que muitas vezes ninguém acredita, mas Deus acredita nelas, então nós acreditamos e cuidamos. Que possamos ser assim. A minha oração é para que sejamos Barnabés, para que cuidemos de pessoas da mesma forma como Deus não desiste de nós, nós não desistirmos de ninguém, porque Barnabé é gente como a gente. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.